Olá, está começando a TV Pinheiro. Fique agora com o jornal Stand Up News, produzido pelos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães. Olá, está no ar o Stand Up News. Veja os destaques desta edição. Crise econômica. Por 2 anos seguidos, Brasil fecha mais empresas do que abre, segundo IBGE. Números de focos de incêndio no país assustam. Outubro Rosa. Campanha destaca a ampliação das cirurgias de reconstrução mamária para pacientes com câncer. E na agenda cultural tem teatro e show internacional. Tudo isso e muito mais aqui no Stand Up News. Setembro registrou o maior número de focos de incêndio no Brasil desde 1999. Os casos chegam a mais de 185 mil no país. Só nos primeiros 22 dias de setembro foram registrados mais de 95 mil incêndios no Brasil. Para você ter uma ideia, os números são maiores que os de um mês inteiro, desde 1999, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, começou a registrar os focos de incêndio no país. O total deste ano, que ainda nem chegou ao fim, já soma mais de 185 mil. De acordo com o INPE, 2017 pode ser o pior dos últimos 15 anos. E ainda revela que o clima não é o único responsável, pois quem inicia as chamas são as pessoas, seja de forma proposital ou apenas por descuido. Eu sou Gabriele Pereira, de volta ao estúdio. Dados do IBGE revelam que, somente no período de 2014 para 2015, mais de 5 mil empresas fecharam no Brasil. Acompanhe. Aproximadamente 40 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Em 2014, a queda foi de 4% no pessoal assalariado, o que representa 1,5 milhão de postos a menos. Já em 2015, 16% das empresas fecharam as portas. As indústrias que tiveram menos dificuldade financeira foram as de reparação e vendas de carros e motocicletas. Edilson Barços, voltamos ao estúdio. Violência no Rio de Janeiro. O Instituto de Segurança Pública revela que houve um ligeiro aumento no número de mortes no mês de agosto em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, o Rio de Janeiro teve no mês de agosto 482 mortes violentas, 3 a mais do que em 2016. Entre latrocínio, homicídios dolosos, confronto com a polícia e lesão corporal seguida de morte, foi um total de 15 vítimas por dia. João Vitor Ribeiro, de volta ao estúdio. Veja no próximo bloco. Sociedade Brasileira de Mastologia lança campanha pelos direitos à reconstrução das mamas em caso de retirada dos seios. Usar cotonetes para limpar os ouvidos com frequência pode ou não pode? Não saia daí, o Stand Up News volta já. Nenhuma mulher sem mama. Esse é o slogan da Sociedade Brasileira de Mastologia no mês de outubro, em prol da reconstrução mamária imediata para quem já retirou os seios devido ao câncer de mama. Apenas 29,2% das pacientes brasileiras submetidas à mastectomia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tiveram acesso à reconstrução mamária em 2014, de acordo com a Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia. E segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o foco da campanha deste ano é a necessidade de ampliar o número de cirurgiões disponíveis para fazer a reconstrução das mamas, porque os efeitos de uma mutilação parcial ou total são de 90% dos casos devastadoras. A reconstrução mamária imediata é uma cirurgia que possibilita a reabilitação de pacientes submetida à mastectologia e ajuda na recuperação emocional e no bem-estar das mulheres afetadas pelo câncer de mama. E como o Outubro Rosa é sobre esse tipo de câncer, o mundo da moda também se envolveu divulgando a prevenção. Lorena Santos para o Stand Up News. Muitas pessoas têm o hábito de usar cotonetes para limpar os ouvidos frequentemente. Mas será que isso pode ou não pode? O repórter Lucas Mendes esclarece essa dúvida para você. Você tem o costume de usar muito o cotonete para limpar os ouvidos? Sim, todos os dias. É uma vez por semana, às vezes não. Realmente só quando eu estou sentindo necessidade, mas não limpo toda hora não. Meu médico já me proibiu, mas como é que eu faço? Eu uso protetor auricular, aí depois eu tenho que limpar.
Você acredita que isso pode causar algum dano na parte interna, usar muito ou não? De forma moderada, não. Só se a pessoa limpar várias vezes diariamente, porque a cera protege o ouvido. E se a pessoa limpar muito profundamente, também acredito que machuca internamente. Você limpar excessivamente pode dar algum tipo de problema de otite. Eu tive quando criança, eu nadei e limpava muito por conta da água que entrava. E aí eu tinha muita otite. Quando eu parei de limpar, eu senti que a proteção melhorava. Segundo estudos referentes à audição humana, a cera ajuda a proteger nossos ouvidos e impede infecções. Mexer com a parte interna pode causar danos e até mesmo perdas auditivas. O recomendado é limpar os ouvidos com toalhas de banho ou lenço de papel. Não é que você seja impedido de usar cotonete, mas o recomendado é que você não os use muito profundamente e também não muitas vezes por dia, pois o ouvido elimina a cera naturalmente, sem ser necessário fazer qualquer coisa. Depois do intervalo tem o Cooking Up, que hoje traz uma receita vegetariana para você. E as dicas da nossa agenda cultural, não saia daí! Para você que deseja manter uma alimentação saudável, o Cooking Up desta semana traz uma receita nutritiva e deliciosa de risoto vegetariano. Acompanhe! Para preparar esta nutritiva receita italiana, vamos precisar de 350 gramas de champignons, um alho poró inteiro, um pimentão verde, 2 cebolas roxas e 2 cebolas brancas, uma cenoura grande, meio aipo, 100 gramas de nabo, 2 tomates, meia xícara de salsa, 4 folhas de louro, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de sal, meia xícara de azeite de oliva, 1,5 litro de água, 200 gramas de arroz arbóreo, 1 litro de caldo de legumes, 75 gramas de manteiga sem sal, 50 gramas de parmesão ralado, uma cabeça de alho, 150 gramas de brócolis, alguns ramos de tomilho, 150 gramas de cenoura baby descascadas, 100 ml de vinho branco e 50 gramas de vachen francesa. É importante preparar um caldo de legumes antes de começar o risoto, que faremos da seguinte forma. Cortamos a cebola branca em quartos, as 2 cebolas roxas também em quartos, a cenoura em rodelas grandes e 250 gramas dos champignons. Separamos a parte branca do alho poró das folhas. Cortamos em rodelas grandes e reservamos ambas as partes. Picamos o pimentão verde em cubos grandes, os nabos na metade, os tomates em quartos e a cabeça de alho também na metade. Procedemos a aquecer uma panela funda e acrescentamos 25 gramas de manteiga e um pouco de azeite. Em seguida, colocamos os champignons, cebolas, a parte branca do alho poró e a cenoura por alguns minutos até dourar. Acrescentamos o 1,5 litro de água fria, o pimentão, os nabos, os tomates, a parte verde do alho poró e deixamos extrair bem o sabor a fogo meio baixo durante 35 minutos. Após esse tempo, colocamos o tomilho, a pimenta, o louro e deixamos ferver por mais 5 minutos. Logo, coamos o caldo e colocamos numa panela limpa a fogo bem baixo. Para começar o risoto, colocamos a cebola branca restante cortada em cubos bem pequenos, numa panela pré-aquecida a fogo baixo com as 25 gramas de manteiga e o restante do azeite. Deixamos refogar bem até a cebola ficar translúcida. Depois, acrescentamos o arroz e o mexemos com uma colher, adicionando 2 conchas de caldo quente e começamos a misturar em forma de 8, até o caldo secar. Após isso, agregamos mais 2 xícaras de caldo e continuamos mexendo, até cozinhar o arroz no ponto desejado, que é entre 20 e 25 minutos. Após o arroz estar no ponto, acrescentamos os cogumelos, cenouras, vachen e o brócolis previamente cortados, blanqueados e refogados. Misturamos bem no arroz, logo acrescentamos os 50 gramas de manteiga restante e o parmesão. Este prato principal deve ser servido imediatamente.
Tem show do Green Day e do Bruno Mars na nossa agenda cultural. E, claro, muito drama para os fãs de teatro. Venha conferir os detalhes. Para quem curte teatro, o drama Dançando no Escuro chega ao Rio de Janeiro. A peça, baseada no filme de Lars von Trier, está em cartaz no Sesc Ginásio. A adaptação traz ao palco a história de uma mulher com uma doença degenerativa que a deixará cega. As sessões acontecem até o dia 19 de novembro, de quinta a sábado às 7 da noite e aos domingos às 6 da tarde, com ingressos no valor de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Para sócios do Sesc, o ingresso está no valor de R$ 7,50. E para os roqueiros, a banda americana Green Day volta à Cidade Maravilhosa. Com a turnê Radio Revolution, que é a divulgação do novo álbum, o grupo passa por cidades como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, cantando músicas novas como Bang Bang e Radio Revolution, e também músicas consolidadas como Wake Me Up When September Ends e American Idiot. O show acontece no dia 1º de novembro na Barra da Tijuca. Ainda para quem quer curtir uma boa música, o estadunidense Bruno Mars aterriza no Rio de Janeiro. Apresentando a turnê 24 Karat Magic Tour, o cantor apresenta músicas do novo álbum e outras já conhecidas pelos fãs, como os sucessos Just the Way You Are e Locked Out of Heaven. Os shows acontecem na Apoteose nos dias 18 e 19 de novembro. O Stand Up News fica por aqui. Até a próxima! A TV Pinheiro fica por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!